Isso, a gente vai atualizar o caso da Mani Rego contra o Davi, né? A gente trouxe isso aqui já há algumas semanas, 2 semanas mais ou menos, porque o Davi, que é o campeão, né, atual campeão do Big Brother, teve toda aquela situação envolvendo ele, saiu muito querido do Big Brother e depois a imagem dele foi derretendo, né? Não conseguiu manter nem 6 meses aí de uma boa relação com o mercado publicitário, porque se envolveu em muitas situações ali ruins mesmo para a imagem dele, que acabaram até gerando esse encerramento do contrato com a Globo. Recentemente, a Mani Rego buscou aí a justiça, né, para um reconhecimento de união estável, alegando ter convivido com o Davi como marido e mulher durante 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio. E aí, na decisão, a Justiça da Bahia resolveu indeferir uma parte das solicitações feitas aí pela ex do Davi. Entre os pedidos apresentados, ela solicitou o bloqueio de bens do Davi, argumentando que ele estaria se desfazendo do seu patrimônio de forma desmedida. Segundo o colunista Alessandro Lobianco, a juíza responsável decidiu pela improcedência, destacando a necessidade de escutar a defesa de Davi antes de fazer aí qualquer restrição aos bens dele. Além do reconhecimento da união estável, a Mani busca uma indenização no valor de R$ 450 mil. Tá? Inclusive, em entrevista ao portal F5, a advogada Vanessa Paiva explicou que a união estável é regida pelo regime, né, de comunhão de bens. Dessa forma, garantida a partilha de bens adquiridos durante a relação. Se o reconhecimento de Davi e Mani for efetuado, né, como a gente imagina que a justiça vai levantar informações, como aqueles prints que a gente teve, para ter certeza se de fato é uma união estável ou não, né? Aí vai ser a necessidade de que o Davi divida com a ex o prêmio de quase 3 milhões aí que ganhou no reality da Globo, pois eles estavam juntos quando o bem foi conquistado. Mas o que me chama muita atenção é que não é cobrado apenas a metade do prêmio, né? É também pedido aí pela Mani a indenização de R$ 450 mil, esse valor gigantesco. Não sabemos exatamente o motivo pelo qual, mas é além do reconhecimento, né, que está sendo solicitado, que já daria a ela esse direito da metade do prêmio, outros R$ 450 mil de uma indenização, é a informação do colunista Alessandro Lobiano. Pode ser danos morais até por conta da forma, da superexposição que a gente viu que ela teve, não é? O Davi falando coisas. Ela nem aproveitou, né, tadinha? Ela não aproveitou, sinceramente ela não aproveitou. Porque se ele tivesse, porque eu achei que ele foi muito moleque também, o Davi. Se ele tivesse lá no começo deixado claro, falado, porque a Mani, e é curioso isso, porque a Mani deu a opção do Davi entrar solteiro no programa. Ela deu essa opção pra ele. Ele não quis. E aí ficou lá dentro jurando amores, e o Brasil caiu na ladainha. Aí saiu aqui e do nada ele disse que ela terminou com ele, só que ela fala que ele terminou com ela e que ficou esse balaio de gato aí de um lado e do outro. E aí a gente viu como que realmente foi, né? Até surgiu uma notícia que nós trouxemos aqui alguns dias atrás, que teria sido uma emboscada, que o Davi tava esperando a Mani com um advogado. A gente não surgiram provas nenhuma sobre isso também, são só palavras ao vento. Realmente, não tem prova nenhuma, mas que ele estaria esperando a Mani com um advogado e com um gravador ali no quarto de hotel, né? E aí a gente viu aquelas conversas meio sem nexo, né? Com erros grotescos de português, onde ele dá a entender que ela terminou e ela fala que não, que ele que terminou. Então, assim, ficou meio que um ranço, eu acho. E acho super normal também esse ranço, caso tenha acontecido por parte da Mani, né? A Mani sentiu esse ranço do Davi, porque o cara usou, abusou da imagem dela, do nome dela também em rede nacional. Ela ficou conhecida nisso também. Aproveitou um hype ali da fama, mas não aproveitou a ponto de sair também pegando todo mundo, que deveria ter feito, né? Acho que o hype que a palhaça lá, a Camila Moura, que fez aquele show de circo por conta do Budo, teve, ela aproveitou muito mais o hype, a Mani não teve, no sentido de monetizar tanto em cima disso. Ela tava tão... Cara, eu acho que ela monetizou muito. Não, eu acho que ela monetizou, mas não tanto quanto a Camila Moura. Eu acho que a Camila Moura, de certa forma, ela usou o coitadismo, sim, né? Se fez muito. Já a Mani, eu não acho que ela ficou virando as câmeras pra ela e chorando. Eu acho que ela realmente não fez isso. Tanto que a boa parte dessa fama que ela ganhou, né? É porque ela era a mulher do Davi e coisa que ele falava lá dentro. Só que assim...
ainda acho mal contada a situação lá do contrato que teria sido pré-assinado por ela aqui fora, Do né? Fritz. Do tal do Fritz, É. exatamente. Para que o Davi assinasse aqui fora, né? Sendo que eles estavam lá dentro e ela supostamente já teria dado essa certeza que o Davi ia assinar. Essa conversa que rolou muito na época, né? De que esse teria sido os motivos da treta, de que isso. Mas assim, até hoje não ficou claro também, né? O que que aconteceu. Porque ela tinha esse contrato, mas ele não quis fechar esse contrato, até porque ele estava com um contrato com a TV Globo e tudo mais. Eu acho sim que a Mani ganhou dinheiro com isso. Acho que talvez não tenha agido de uma forma assim maquiavélica para fazer, não, vou fazer aqui, vou me fazer de coitada, porque realmente eu não vi elas fazendo de coitada em nenhum momento. Como eu vi a ex do Buda se fazendo de coitada, inclusive chorando no Mais Você, fazendo aquela cena toda, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que tem muita coisa mal contada nessa história. Não acho que as informações que ela soltou foram ao vento, como eu acabei de dizer, né? Que ela falou que tinha um advogado que estava tentando armar uma arapuca para gravar uma confissão dela, dizendo que tinha terminado e tal. Se ela tá falando isso, deve ter alguma prova, né? Porque parece coisa de novela. Eu repito isso aqui mais uma vez, que sempre que eu escuto essa história, parece coisa de novela. Davi ter levado a Mani para um hotel onde tava escondido um gravador e tinha um advogado escondido também para ouvir. Então, assim, o gravador não era o suficiente. Tinha que ter também um advogado para, né, atestar. Então, assim, na minha concepção, não parece algo muito normal, não. Dos dois, ou essa história foi inventada, ou o Davi realmente, como você falou, foi moleque total para tentar armar um negócio, um arapuca de novela das 6, Sim. um arapuca Bem mal de feita, diga-se de série da passagem. Nickelodeon, né? Foi É. muito série da Nickelodeon fazer um negócio desse, pra tentar, vou sair aqui. Pra mim isso não faz tanto sentido, mas vamos ver o que é que a justiça vai responder. Mas já foi respondido então de que não haverá os bloqueio dos bens dele, né? Que foi algo que também a Mani pediu, porque ele estaria se desfazendo do patrimônio antes aí de pagar pra ela o que ele supostamente deve. Mas aí eu achei estranho também essa decisão da justiça, porque hoje a gente sabe que quando a pessoa deve alguma coisa, é comum que não tenha nada no nome. Nossa, eu já ouvi falar casos horrorosos, já a pessoa deve milhões ali para banco, e aí é juros em cima de juros, né? E aí chega num momento que a pessoa vai comprar alguma coisa, já não bota no próprio nome, bota o nome da mãe, do pai, do irmão, do primo, do papagaio, do filho, mas não põe no próprio nome. E aí como que fica para liquidar essa dívida, né? Porque dinheiro ele tem. Aí a justiça vai ter que analisar para ver aonde que foi, né, para onde que foi esse bem e tentar se resguardar de alguma forma, resguardar a Mani de alguma forma. Porque, desculpa, gente, mas tinha sim uma união estável. Isso assim acho que vai ser muito difícil um juiz que vai analisar e falar que não. Porque eles moravam juntos, ele trabalhava com o carro dela, ele fez milhões de juras de amor em rede nacional para ela. Por isso que eu acho que essa negativa no bloqueio dos bens do Davi é realmente algo curioso. Por que que isso acontece sendo Ele que não ela foi tem... ouvido ainda também, né? Sim, sim. Foi o Mas que a juíza independente dele respondeu, ser né? ouvido ou não, as provas públicas, porque é aquilo que a gente fala, não é? Até comparo com o caso do Gugu, que o público, tudo que é público serve como prova também. Né? Então, na época, a Rose Miriam tinha todas as capas de revistas que comprovavam, mas também tinha uma carta onde, enfim. Nesse caso, a gente tem o público, ele dizendo milhões de vezes, minha esposa, em rede nacional, tudo isso pode ser, e acredito que está sendo, usado como prova pelo lado da defesa da Mani Rego também, para justificar e comprovar que tinha essa união estável. Porque, publicamente, eles tinham uma união estável. E eu acho até, Ítalo, não acho difícil, os familiares do Davi irem contra ele e ficarem a favor da Mani. Até porque a gente viu que naqueles prints aqui que foram divulgados, né, principalmente de conversas entre a Raquel Brito e o pai dela e do Davi, eles mesmos reforçavam o quanto a Mani tinha sido importante, que o pai do Davi estava morando numa casa decente graças a Mani, que a Mani estava ajudando, que a Mani estava pagando, que a Mani isso e aquilo. Aí depois veio a bomba do documento do filho da Mani sendo usado pelo Davi para ele rodar como motorista de aplicativo, né? E mesmo ele sabendo, né, o filho sabendo e a Mani sabendo, seria uma fraude. Então, tudo vai se amarrando
para comprovar que realmente existia ali uma união estável entre eles. Então, essa negativa no bloqueio dos bens do Davi me soa com muita estranheza, com muita dúvida, inclusive. Mas é claro que esse processo está numa fase inicial e a gente segue acompanhando bem próximos aqui, porque tudo indica que essa união estável, ela existia. Tem um comentário aqui da Claudete falando que eles não moravam juntos. Ela sempre falou que tinha a casa dele e ia nos finais de semana, ele ia pra casa dela. Independente disso, Claudete, hoje não precisa mais morar junto para ser considerado união estável. Já existe jurisprudência nesse ponto. Por exemplo, se o cônjuge já tem roupas na sua casa ou escova de dente na sua casa, já existe jurisprudência que considera isso uma união estável. Eu acho estranho, porque acho que todo mundo que namora, né, você vai passar um final de semana ali, você já tem uma camiseta, uma calça, né, alguma coisa, um sapato, uma escova de dente na casa do namorado ou da namorada, não é? Mas já existe jurisprudência para isso. Então, essa história tá meio mal contada, né? Então, e sabe quem que eu gostaria que falasse nessa história? O Sr. Fritz. Ele podia se pronunciar também sobre isso, né? Será? Será que haverá um posicionamento? Eu duvido muito. Mas é uma personalidade que fez parte dessa equação, de toda essa briga, né? Ele também chegou a se pronunciar na época, eu lembro de algumas mensagens, algumas publicações meio cifradas que foram feitas. Olha, desculpa te interromper, o diretor acabou de me trazer uma informação que foi publicada pelo jornal O Globo, dizendo que sim, eles moravam juntos, eles estavam morando juntos há 1 ano e 6 meses. Davi e Mani, casal mora junto há 1 ano e 6 meses. Essa notícia ela foi publicada em 20 de abril de 2024, quando o Davi ainda estava dentro do Big Brother. Então, que foi bem quando começaram aqueles rumores, né, da separação ali dos dois, aquele início de toda a polêmica. Então, sim, eles já moravam juntos. Então, imagina só, né, mais uma comprovação aí, como eu estava falando antes, da união estável. Desculpa te interromper. Não, é que são informações também conflitantes, né? Porque ele mesmo fala que não, e aí a pessoa que comentou aqui também já viu essa informação falando em outro lugar que não. Então, assim, gente, é dinheiro. É dinheiro, e mesmo se tiver acontecido, ele vai dizer que não aconteceu, e mesmo se não tiver acontecido, ela vai dizer que aconteceu. Porque a gente sabe, no final das contas, como é dinheiro, e como você falou, jurisprudência, né? Jurisprudência. Joga com o regulamento debaixo do braço, mesmo que não tenha sido um casal que morou e que estava lá todos os dias, por ter, né, uma aproximação de casal, isso já pode ser levado como... Olha aí, essa é a publicação feita pelo Jornal o Globo, não é isso? Pelo Jornal O Globo. E tem aqui embaixo um trechinho bem curioso de uma aspas, ó, mais um pouquinho, aqui, ó, esse trecho aqui, ó, se a gente... Aí, ó. Onde questionam, né, pra Mani, se bateu uma insegurança com relação ao nosso relacionamento? Não. Sempre confiei muito no Davi, mas antes dele entrar no confinamento, falei, você tem a possibilidade de entrar solteiro, se você quiser, é um direito seu. E ele respondeu, vou entrar casado e vou sair casado. Ou seja... Casado, acho que tá mais aí do que explícito, né, o que significa. E essa própria matéria aí do jornal O Globo, que fala, então, né, sobre aquela polêmica toda do nome Calabreso, tudo aquilo que aconteceu. Inclusive foi registrado, né? Eles registraram, é verdade. E aí teve aquela treta toda com o humorista que falava isso. Teve essa situação, não teve? Eles tentaram registrar, na verdade. Tentaram né? registrar. O Toninho Tornado. O Toninho Tornado teve essa situação na época também. Então, assim, já tinha até essa preparação de terreno em volta, né? Também, para que esse Fritz que você falou fosse o responsável pela carreira do Davi. Talvez, se fosse, não estaria do jeito que tá agora, né? Porque o Davi tá super queimado. Talvez, realmente, tá mais queimado do que pão que fica no forno passa do tempo, né? Tá difícil a situação ali para ele. E acho que chegou num nível que não dá pra reverter mais. Assim, o ranço, ele existe. Ele tentou reverter com aquelas boas ações, digamos assim, lá no Rio Grande do Sul, e isso só piorou a situação dele, né? Ele virou chacota nas redes sociais, a forma tosca como ele se posicionou também, extremamente desnecessário, enquanto outros influenciadores até
até surfaram ali na onda, e eu acho mesmo que a pessoa esteja tentando se promover, quando é uma boa ação, eu faço de conta que tá... sabe aquela frase, aplaudir pra maluco dançar? Eu faço isso, porque pelo menos está fazendo uma boa ação. Pelo menos está ajudando pessoas, animais, enfim. E aí a gente vê que pode sair alguma coisa boa dali. Mas no caso do Davi, dificilmente acho que ele consegue reverter. No entanto, que não vimos mais falar sobre ele e nem completou um ano ainda do Big Brother. Nem com a irmã dele na Fazenda, nem com toda aquela repercussão, nada foi o suficiente para dar uma alavancada na imagem do Davi. Mas a gente segue atualizando você.